eu me chamo Lucas e hoje vamos relatar um pouco sobre os principais procedimentos de armazenagem em uma casa de materiais de construção, citando também alguns exemplos de materiais. Eu sou aluno do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, curso Técnico em Logística, turma 58364, e a minha orientadora se chama Fabiane Souza. Prática de recebimento. Toda vez que é feito o recebimento de um material, seja do cliente ou fornecedor, deve ser realizada uma inspeção dos materiais com dados básicos como especificação, quantidades e data. Realiza-se uma conferência dos materiais para não haver nenhum tipo de divergência e assim são encaminhados para o estoque. Os materiais devem ser inspecionados nos seguintes aspectos: visual, identificação, certificado de qualidade e dimensional. Vale ressaltar também que o profissional que trabalha com o recebimento de materiais deve possuir algumas competências e habilidades, como por exemplo, saber interpretar uma nota fiscal para a execução dos trabalhos de recebimento, especificar e quantificar materiais, ferramentas, equipamentos e instrumentos para a realização dos processos de conferência e inspeção de recebimento, utilizar recursos existentes de forma racional e econômica, manter um ambiente de trabalho limpo e organizado. Bom, na tela está mostrando alguns exemplos de materiais que constam no depósito do Armandinho. E vamos exemplificar o recebimento de alguns deles, como por exemplo, recebimento de tubos. O aspecto visual que deve ser inspecionado é se existem amassamentos, corrosão, quebra, dupla laminação, rebarba, moças, entalhes, defeitos, falhas e também se a embalagem e o acondicionamento estão em perfeito estado. No aspecto de identificação, é verificada a identificação dos tubos que devem conter algumas informações, como especificação do material, logotipo do fabricante, diâmetro nominal, comprimento, espessura nominal, número de corrida ou de fabricação rastreável, certificado de qualidade do fabricante. No aspecto de certificado de qualidade, os valores do certificado de qualidade emitidos pelos fabricantes deverão ser confrontados com os valores requeridos pelas normas aplicáveis. Não deve ser aceito, em hipótese nenhuma, cópias de certificados. No aspecto dimensional, a inspeção deve ser conforme o procedimento de parâmetros aceitáveis. Então, deve-se avaliar a espessura do material, o ângulo, o comprimento, o diâmetro externo e interno, enfim. Para realizar a inspeção no recebimento de flanges, no aspecto de identificação, deve ser observados a marca do fabricante, a classe de pressão, tipos de face, tipo de flange, especificação de grau de material, diâmetro nominal, diâmetro de furo, número de fabricação rastreável aos respectivos certificados de qualidade. No aspecto de certificado de qualidade, os valores dos certificados de qualidade emitidos pelos fabricantes deverão ser confrontados com os valores requeridos pelas normas aplicáveis. Não devem ser aceitas cópias de certificados. No aspecto visual, deve ser observado as faces dos flanges, se existem ranhaduras, se existem moças, corrosão, entre outros detalhes. Na inspeção do recebimento de conexões, no aspecto de identificação, deve ser observado se existem a especificação completa do material, o diâmetro, a classe de pressão ou espessura, o tipo de marca do fabricante, o número de fabricação, lote, corrida. No aspecto visual, deve ser observado se existem amassamentos, corrosão, rebarbas, comprimentos, entre outras avarias. No aspecto dimensional, deve ser observado a circularidade da conexão,
a espessura ou classe da conexão, os ângulos das curvas de 45 e 90, as extremidades da conexão. No aspecto de certificado de qualidade, os certificados de qualidade também emitidos pelos fabricantes devem ser confrontados com os valores requeridos pelas normas aplicáveis e não devem ser aceitos cópias de certificados. Bom, movimentação de materiais. A movimentação de materiais é a combinação de métodos e processos capazes de movimentar toda a mercadoria, matéria-prima e produtos finais para o lugar certo, com a quantidade certa e no tempo correto. Vale lembrar também que, para movimentar materiais, a empresa deve estar de acordo às normas regulamentadoras 11, 12, 26 e 29. Para realizar a movimentação de materiais de tubos, são utilizados normalmente pontes rolantes e empilhadeiras, adaptadas com equipamentos próprios para realizar essa movimentação. Para realizar a movimentação de flandes e juntas, são utilizados normalmente transpaleteiras, empilhadeiras e até mesmo os carrinhos industriais, pois elas são embaladas em caixas. Assim como as flanges, as conexões e válvulas também podem ser movimentadas com transpaleteiras, empilhadeiras e carrinhos industriais. Para realizar a movimentação de parafusos e porcas, materiais elétricos e materiais em geral, podem ser utilizados também transpaleteiras, empilhadeiras e carrinhos industriais. Embalagens. Embalagens são recipientes ou envolturas que armazenam produtos temporariamente e servem principalmente para agrupar unidades de um produto, com o objetivo de proteger e criar melhores condições de distribuição, transporte e armazenagem. A maioria dos materiais são embalados em caixas, malotes, unicizados em pallets, que possuem unidades do mesmo produto. Inventário consiste na contagem física dos itens do estoque para comparar a quantidade de registros com a quantidade real de material. Bom, existem dois tipos de inventários. O inventário periódico, que é feito em intervalos de tempo regulares, normalmente em períodos semestrais e anuais, ou até mesmo quando se julga necessário realizar o mesmo. E existe o inventário cíclico, que é realizada a contagem em pequenas quantidades de itens de estoque, todos os dias, de forma que não interrompe as atividades da empresa, nem a empresa é apanhada de surpresa pela necessidade de um grande ajuste de estoque. Expedição. Bom, processo onde ocorre o embarque e movimentação do produto até o cliente. É necessário a conferência entre os pedidos e a separação, o pique. Bom, na imagem sobre o layout típico de depósito, existem as docas, a área de recebimento, as ruas, as áreas de armazenagens, e aqui começa o processo de expedição, a partir da separação de pedidos, onde é realizado o picking, onde são feitos toda a separação, a coleta de pedidos, a verificação, a conferência, e o material é passado para o próximo setor, o setor de embalagem e unitização. No setor de embalagem e unitização, as cargas são embaladas, unitizadas e são enviadas para o setor de formação das cargas, onde as cargas são formadas, os destinos são traçados e os caminhões são carregados. Lembrando que todo material que sai de um depósito deve ser emitida a documentação, uma nota fiscal, comprovando as características dos materiais. E assim, sendo realizado o carregamento, o pedido é enviado ao cliente. WMS. WMS é um sistema de gerenciamento de armazéns que otimiza todas as atividades operacionais, fluxo de materiais e administrativas,
fluxo de informações dentro do processo de armazenagem, incluindo atividades como recebimento, inspeção, endereçamento, armazenagem, separação, embalagem, carregamento, expedição, emissão de documentos e controle de inventário. Bom, e qual é a principal vantagem de utilizar um software como esse? É melhorar o gerenciamento das atividades do depósito, controlando todos os materiais, desde o processo de recebimento até o processo de expedição. Então, tudo que entra, tudo que é movimentado no seu estoque, no seu depósito e tudo que sai, se o sistema for alimentado com essas informações, ele lhe proporcionará um melhor gerenciamento dessas atividades. Com isso, agradeço a atenção e até mais.